nas provas bimestrais você vai ver. Serei de você. Olá, boa noite. Nos últimos dias, temos ouvido falar muito na proposta de reforma no ensino médio que deixou em alerta acadêmicos, pesquisadores, cientistas e estudantes. O novo plano do governo federal, anunciado recentemente por meio de medida provisória, propõe, entre outras coisas, aumento na carga horária das aulas de 800 horas anuais para 1.400, maior flexibilização da grade de matérias e exclusão de algumas disciplinas antes consideradas obrigatórias. O projeto enfoca ainda a especialização e a educação em tempo integral. Um tema bastante polêmico que tem movimentado toda essa rede que nós acabamos de colocar aqui e que vai gerar uma discussão muito boa aqui sobre todas as coisas desta noite, não é isso, Carla? É sim, Suzete, muito boa noite. Como você disse, o tema tem suscitado debates já acalorados, inclusive aqui em Goiás, na UFG, nas escolas, os alunos estão se mobilizando para discutir o assunto. E é por isso que a gente quer ampliar esse debate, porque sabe que é importante, antes que ele seja aprovado, que as pessoas tenham ciência do que realmente está acontecendo. Eu vou começar a apresentar para vocês os nossos especialistas desta noite. Está aqui conosco a Silvia Zanola, que é psicóloga e também professora da Universidade Federal de Goiás. Seja muito bem-vinda, Silvia. Obrigada pelo convite. Aqui também conosco no estúdio, Flávio Roberto de Castro, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino. Muito boa noite. Boa noite, obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui. E aqui ao meu lado está a professora e secretária estadual de Educação, Cultura e Esporte do Estado de Goiás, Raquel Teixeira. Boa noite, secretária. Seja bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. O debate vai ser muito importante. Obrigada pela oportunidade. E você aí de casa também pode participar de toda essa discussão. É só acompanhar o nosso Facebook, tem também o Twitter da TV Brasil Central, o blog da TV Brasil Central e também pelo WhatsApp, o 99631-1006. Bom, esse projeto do Ministério da Educação ainda será discutido no Congresso Nacional e acredito também que essa discussão que já acontece no meio acadêmico, nas secretarias, através das próprias associações sindicais que envolvem não só as escolas como os professores também. Isso é um momento muito importante, democrático da sociedade, interessante, não é? Eu quero chamar vocês, antes de nós começarmos a nossa discussão, para a gente ver um VT onde a gente faz um pequeno resumo sobre tudo que está sendo proposto. Vamos ver. A proposta de reforma do ensino médio no Brasil está deixando os professores aqui em Goiânia cheios de dúvidas. No Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, que fica no setor Campinas, os professores alegam que o tempo integral vai prejudicar os alunos e que a escola não tem estrutura para atender às exigências da nova medida. A nossa escola teria que ser construída para funcionar salas em que pudessem acontecer essas disciplinas eletivas e para acontecer as oficinas com aulas diferenciadas. Muitos alunos do ensino médio no Brasil, eles trabalham, eles precisam de trabalhar, eles complementam a renda da família. Então, a gente não sabe até que ponto vai ser benéfico para todos os alunos. Desde 2013 vem sendo discutida uma reforma no ensino médio brasileiro. Para o governo, a qualidade de ensino nessa fase piorou nos últimos 5 anos. E para tentar melhorar esse quadro, a nova proposta entregue ao Congresso Nacional na última quinta-feira tem como objetivo flexibilizar o currículo do estudante. Na prática, ele já entra, vamos dizer, no caminho da sua vocação ainda no ensino médio, tendo tempo até para rever essa trajetória. Vamos supor que ele escolha ciências humanas e depois queira mudar. Ele pode mudar, porque o ensino são por módulos. Em vez de estudar 13 disciplinas, como é a atual grade de ensino, os estudantes vão ter 1 ano e meio de base comum e 1 ano e meio para se aprofundarem nas áreas escolhidas. São 5 grandes áreas: linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e ensino técnico. Este professor aprovou as mudanças. Se você permitir que o contraturno seja dedicado a atividades que valorizem o aluno estudando, em vez de assistindo aula, pode dar um resultado muito bom. E se alguns professores já têm uma opinião formada, os estudantes também têm argumentos. E muitos ainda não enxergam com bons olhos a nova medida.
Muitas matérias não se tornam tão relevantes quanto outras, como linguagens, que seria muito relevante para o meu curso, e física, essas outras matérias de exatas, para o meu curso que é de humanas, não são muito importantes. Tirar certas matérias do currículo obrigatório, como filosofia e sociologia, especialmente tirar do ensino médio, querer deixar só no fundamental, não é uma boa ideia, porque são matérias extremamente profundas, que são difíceis de entender já no ensino médio. Você querer colocar só para pessoas mais novas e tirar do ensino médio, que é um momento que a gente está construindo nosso pensamento crítico, que está vendo o mundo de outra forma, eu acho que vai limitar muito o pensamento. Você dá essa oportunidade para o aluno sem ele ter a maturidade mental de saber o que ele quer, é um pouco falho. Primeiro a gente tem que investir na estrutura de base, na formação do indivíduo na base, para depois você dar esse tipo de liberdade para ele. Segundo o governo, nenhuma matéria será excluída. Isso vai ser definido pela Base Nacional Comum. A perspectiva é de tirar o novo modelo do papel a partir do ano que vem. Os professores defendem uma reforma, mas que deve ser repensada com cautela. O Brasil hoje remunera muito mal seus professores, né? Os alunos, os bons alunos, os alunos que realmente querem estudar, eles não querem se formar como professores. Então é necessário incentivar esses bons alunos para que eles queiram seguir essa carreira de professor e no futuro, com certeza, com melhores professores, teremos melhores resultados. Nós temos que encontrar meios de incentivar o aluno, de estimular o aluno a querer aprender, a ter um objetivo, a ter um ideal na vida para que ele saiba que isso é necessário, o conhecimento. Bom, a gente não teria consenso mesmo numa medida com tantos pontos, né? É realmente difícil agradar todo mundo. Eu queria começar o nosso debate perguntando a opinião de vocês sobre a reforma. Vou começar com vocês, Anola. Então, essa reforma, ela trouxe alguns problemas sob o ponto de vista de vários educadores. A gente não pode generalizar, né? Mas falando como alguém que tem debatido essa reforma, a começar pela origem. Nós não avaliamos essa reforma como um projeto. É uma medida provisória. E as medidas provisórias, elas têm um caráter de exceção e urgência. Então, nós recebemos com muito assombro essa medida provisória, porque os dados do IDEB, sob o nosso ponto de vista, não justificariam caráter de exceção e urgência, à medida que a meta era 4,7 e ficou em 4,5. Então, isso, de algum modo, fere a autonomia, sob o nosso ponto de vista, fere a autonomia das entidades educacionais, dos conselhos. Então, nós não conseguimos compreender, na origem, né, esse método de trabalhar, esse método que o governo traz de trabalhar a partir da medida, porque a área da educação é uma área muito organizada. E a LDB garante, né, essa autonomia das entidades, através dos seus conselhos, das entidades educacionais. Então, a gente vê com um pouco de preocupação, porque, de fato, né, fere essa autonomia das entidades. Certo. Flávio. Eu vejo com bons olhos a discussão sobre a reforma do ensino médio. É uma discussão antiga. Não quero entrar no mérito da questão da medida provisória. Eu já estou feliz porque está todo mundo discutindo uma coisa que todos sabiam que não funciona. O ensino médio não funciona, ele não é atraente, o aluno não gosta. Os dados que o próprio Ministério da Educação divulga, nós temos 25% dos alunos entre 15 e 17 anos, se eu não estou enganado no meu dado, cerca de 1 milhão de alunos que estão fora do ensino médio. E aqueles que estão fora e que não trabalham, aí já chega a 1.700.000. Então, tem 4 anos que tem um projeto que está no Congresso Nacional e ele não anda. Então, nós precisamos discutir e melhorar. E eu acho que tem boas ideias. Acredito que nós precisamos ponderar em uma ou outra situação. Vejo uma discussão ideológica em cima, muito mais do que a preocupação com o aluno que está no ensino médio. E eu acho que nós temos que excluir isso e realmente nos preocuparmos com a verdadeira opção que nós temos que fazer. Pelo ensino, ele ser atrativo, dar oportunidade a todos de acesso, de permanência e de êxito. Certo. Secretário. Olha, eu quero dizer para a Silvia que a medida provisória não seria o caminho que eu tomaria. Mas a medida foi tomada pelo presidente da República
E eu concordo com o Flávio que a gente usar a forma para evitar a discussão da essência talvez não seja o melhor caminho, porque os alunos estão lá precisando de reforma. A medida provisória ser de caráter de urgência e emergência foi justificado no lançamento pelo ministro da Educação, tendo em vista que desde 2013 tramita uma reforma do ensino médio na Câmara dos Deputados. Eu tenho acompanhado essa discussão. A medida provisória é praticamente a cópia do projeto de lei, então é um projeto, sim, que tem sido discutido desde 2012, se materializou em forma de projeto de lei em 2013, só que num momento de crise econômica do país, as questões econômicas têm emperrado a pauta da Câmara, que dificilmente essa medida seria votada. Então, eu fui deputada federal há 8 anos, entendo os empecilhos legais que existem lá, a medida dificilmente seria discutida. O CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, que é quem tem a responsabilidade da oferta do ensino médio público no Brasil, portanto, de 80% dos alunos que fazem ensino médio, 80 e poucos, o setor privado não chega a 20% do ensino médio. O CONSED tem acompanhado isso, foi praticamente autor, junto com o Ministério da Educação, desse formato. É claro que toda mudança, ela gera insegurança, ela precisa ser entendida, mas um sistema como o que nós temos hoje, Suzete, o ensino médio brasileiro, a Silva usou os dados do ensino fundamental, 4.7, 4.5 é para o fundamental, mas aqui nós estamos falando da reforma do ensino médio, a média do ensino médio está estagnada em 3.7 desde 2011. Quando eu fui secretária em 99, o desempenho do aluno era mais alto. Há 10 pontos a menos hoje entre 97 e 2016. O ensino médio caiu e ele estagnou em 2011 em 3.7. Foi assim em 2011, 2013, 2015 e a meta já está lá em 4 ponto qualquer coisa, entendeu? Então, um sistema que está estagnado nos resultados do IDEB. Um sistema em que 1.700.000 alunos na faixa etária estão fora. Um sistema em que 50% de quem entra no primeiro ano não conclui o terceiro ano e que a pesquisa do IPEA, do economista Marcelo Neri, mostra que 43% da evasão do aluno no ensino médio é por falta de motivação intrínseca, ou seja, ele não vê razão, ele não vê sentido entre aquilo que ele vê na escola e a vida dele na vida prática. Mesmo assim, dos 50% que terminam o terceiro ano, só 10% sabe o que devia saber de matemática e só 14% sabe o que devia saber de língua portuguesa. Portanto, o que o ministro usou como argumento foi o fato de que é urgente, sim, o jovem não pode esperar. E foi muito bom porque desencadeou todo esse processo. É claro que eu tenho as mesmas preocupações de muitos que deram entrevista, a questão do espaço físico, a questão da formação dos professores, a questão da discussão com os alunos. Como secretária, eu tenho feito uma ampla discussão, a gente tem um sistema de vídeo, que eu faço a reunião com os subsecretários regionais, os subsecretários com os diretores com os professores, porque não dá para falar com 40.000 professores ao mesmo tempo, 560.000 alunos ao mesmo tempo, não é? Agora, temos aí 120 dias para aprovação da medida provisória. O prazo para emenda, eu aproveito para dar algumas informações que são importantes, porque as pessoas têm me perguntado. O prazo para emenda já se esgotou. Não é? Já foram, esgotou, acho que foram 585, não foi? 567. 567. Mais de 567 emendas já foram apresentadas. Quem quiser fazer alguma emenda e acha que não tem... É claro que tem sempre tempo na última hora, mas se alguém que estiver nos assistindo quiser fazer alguma emenda, o melhor caminho é verificar na área que você quer fazer a emenda, que emenda já foi apresentada
e diga, eu concordo mais com a emenda do deputado Y ou Z, entendeu? Eu tive essa reunião com o Conselho Federal de Educação Física. Tem 20 emendas de educação física. Eu pedi para eles escolherem a que eles acham que está mais adequada para o que eles querem e eu serei porta-voz da defesa dessa medida provisória junto ao Congresso. E eu me disponho a fazer isso com todas as áreas de conhecimento. Quero aproveitar que a gente está falando muito dos índices, vou até jogar a pergunta para o Flávio e para a Silvia. O governo argumentou, mostrou algumas taxas, né, de abandono e de reprovação, comparando ensino médio e ensino fundamental. Os dados são de 2015 do MEC. Então, a taxa de abandono no ensino fundamental, 1,9%. No ensino médio, 6,8%. Já a reprovação, ensino fundamental, 8,2%. Ensino médio, 11,5%. Queria saber de vocês. Vocês acham que a proposta da reforma do ensino médio vai alterar esses índices? Vai melhorar? Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Posso até ter cometido algum equívoco em relação ao índice entre médio e fundamental, embora o médio esteja no fundamental até certo ponto, mas o importante é a gente pensar não apenas no aspecto quantitativo, né, mas também no qualitativo. Claro. Eu penso que essa concepção que vem sendo posta para nós do ensino médio, ela muito mais prioriza o aspecto pragmático do ensino. É claro que nós consideramos que há problemas graves na formação no ensino médio, essa questão da matemática, do português, isso aí nós identificamos até no cotidiano, em sala de aula. Mas tem uma questão que eu acho que precede e que eu acho que a gente precisa discutir, e muitas vezes, em razão dos índices, a gente deixa de lado, que é qual que é o sentido da educação. Qual que é o sentido da educação? Essa é uma discussão que, na essência, ela é qualitativa. Então, quando a gente retira disciplinas como filosofia e sociologia, nós estamos implementando um olhar muito mais pragmático, um olhar, eu diria, que foge muito mais à concepção humanista. Não é por acaso que essas áreas de humanidades, elas vêm, ao longo do tempo, sendo degradadas por uma perspectiva mais tecnicista, mais pragmática na educação. Nós, da área de humanas, nós priorizamos muito a educação para além da escola, da sala de aula. Então, é a educação ampla, educação para a vida. E essas disciplinas são as disciplinas que a gente considera fundamentos da educação. Essas disciplinas que vão possibilitar o aluno refletir sobre a sociedade, refletir sobre a organização social. E a gente, às vezes, reclama muito que o jovem hoje falta valores, né? O jovem hoje, ele vai num comportamento muito mecanicista. E essas disciplinas, já estou terminando, elas contribuem muito no sentido da formação de valores, valores contra a frieza, contra a violência. A gente reclama muito da violência que se banalizou, não é? Então, eu vejo com muita preocupação a retirada, por exemplo, do ensino de artes como obrigatório, a retirada da educação física. Então, eu vejo com muita preocupação, porque são disciplinas importantes. Certo. Né? Eu quero até jogar uma pergunta que você responde depois para mim. Mesmo o aproveitamento do aluno como um todo seja muito pequeno, a valorização dessas matérias seria importante? É a minha pergunta, mas antes eu quero ouvir isso do Flávio. Eu quero completar, eu entendo a preocupação dela, mas quando você falou dos índices, nós estamos na terceira etapa, você está analisando êxito. E nós não estamos dando condição do primeiro, que é acesso. Nós não estamos tendo acesso. Depois, daqueles que têm condição e têm acesso, nós não estamos tendo a permanência. E se não está tendo permanência, aqueles ainda que tentam conseguir algum êxito, aí você mostra os resultados. Então, nós estamos na terceira etapa. Por princípio, a educação tem que dar acesso a todos. Nós não estamos dando acesso. É o principal. Para depois a gente pensar em permanência e depois em êxito. Né? E mesmo aqueles que ainda estão com dificuldade. Quanto à questão das disciplinas, o que acontece, vou tentar dar um exemplo prático. Nós temos muitas disciplinas e dentro dessas disciplinas, as pessoas querem aprofundar muito. Eu vivo brigando, desculpa o termo, com um professor que dá aula de física e de química dentro de ciências no 9º ano, porque ele quer preparar os meninos para a Olimpíada de Física ou de Química. É a primeira experiência que o aluno tem com física. Aí ele quer dar todo aquele conteúdo de física no 9º ano. O aluno não vai dar conta e ele vai desanimar, ele vai colocar assim, não quero mais física.
Então, eu sei que a filosofia e a sociologia são importantes, mas elas não podem ser dadas, como todas as outras, a física, a química, a biologia, com um aprofundamento que os alunos não dão conta, eles não têm a maturidade. Então, hoje nós temos uma divisão pelo Exame Nacional do Ensino Médio das 4 áreas do conhecimento. Então, ali está tudo contemplado nas ciências humanas, nas ciências da natureza, na matemática e nas linguagens e códigos. Então, é necessário que a mudança na base curricular venha a mostrar o que é o mais importante para essa fase, para essa idade séria dos meninos de 15 a 17 anos, que é importante dentro da filosofia, da física, da química. Agora, eu só acredito nessa mudança, fechando, se houver uma mudança no processo seletivo e no Exame Nacional do Ensino Médio, porque ele é que pauta o que a escola trabalha, seja público ou privado, no ensino médio. Nós vamos chamar nosso intervalo, temos aí o horário eleitoral, a gente continua nossa conversa daqui a pouco, você vai ver que isso já gerou uma discussão entre os alunos, nós vamos ouvir mais alunos ainda sobre essa discussão, já já. Acompanhar nas provas bimestrais você vai... Reforma no ensino médio é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite, que recebe aqui a Silvia Zanola, que é educadora e da Faculdade de Educação da UFG, o Flávio Roberto, presidente do Sindicato de Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia, e a secretária de Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira. Antes da gente ouvir a opinião dos alunos da escola... das escolas estaduais, eu vou dar a oportunidade para a Raquel falar para a gente sobre o impacto, Raquel, dessas mudanças nos alunos hoje. Olha, um impacto extremamente positivo. É claro